querido estudante do estado de Minas Gerais. Espero que tudo esteja bem com vocês. Eu sou Adelina Azevedo, professora de Química, e a proposta da nossa aula hoje é dar sequência ao conteúdo da semana passada, do PET volume 3, sobre ligações químicas. E nessa aula nós vamos falar sobre as interações intermoleculares. Vamos resgatar as habilidades das semanas anteriores, que era compreender a polaridade das moléculas e reconhecer que na constituição das substâncias moleculares pode ocorrer o fenômeno de polarização de cargas elétricas em função da geometria molecular e do tipo de átomo que constitui a substância, e compreender o modelo de ligação covalente e as interações ou forças intermoleculares. Então, vamos resgatar alguns conceitos. O conceito de polo. O acúmulo de cargas elétricas em determinada região da molécula é denominado de polo. E existem dois tipos de polo: o polo positivo e o polo negativo. E aí, nós temos a ligação covalente apolar, que é a ligação que ocorre entre átomos iguais, ou seja, átomos com a mesma eletronegatividade. Temos também a ligação covalente polar, que é a ligação química que ocorre entre átomos com diferença de eletronegatividade. E a ligação iônica, que é um caso extremo de ligação polar, porque a diferença de eletronegatividade entre esses elementos, entre os átomos que fazem a ligação iônica, ela é muito grande. Então essa ligação ela tem um caráter predominantemente polar, porque ocorre a transferência do elétron do elemento menos eletronegativo para o elemento mais eletronegativo. E percebam que, à medida que vai crescendo a polaridade das ligações, vai crescendo a interação ou a força entre essas moléculas. Polaridade das ligações versus polaridade das moléculas. Então, a polaridade de uma ligação, ela é caracterizada por uma grandeza denominada momento dipolar, ou vetor momento dipolar, ou dipolo elétrico, que é uma grandeza muito utilizada pelo professor de física. Ela é representada por um vetor. Esse vetor, ele tem um sentido, ele possui um sentido e uma direção. No caso, a orientação desse vetor é no sentido do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Assim, ele vai ser orientado do polo positivo para o polo negativo. Por exemplo, a substância fluoreto de hidrogênio. O flúor é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Se você for, aqui vai ter o acúmulo de carga negativa, ou seja, o polo negativo da molécula, e aqui vai ter o polo positivo. Se for representar em termos de vetor, verifica a direção, o sentido, né, vai ser do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Aí, ainda a polaridade das ligações versus a polaridade das moléculas, alguns exemplos. Eu vou resgatar esse conteúdo antes da gente entrar nos tipos de forças intermoleculares. Então, aqui eu tenho a fórmula molecular de uma substância. Como os elementos químicos são diferentes, a ligação vai ser polar. Aqui eu tenho o vetor momento dipolar, ou dipolo elétrico. E como as forças não se anulam, vai ter acúmulo de carga elétrica em torno do cloro, que é o elemento mais eletronegativo, essa molécula vai ser uma molécula polar. Aqui eu tenho o exemplo, que é o CO2. O vetor momento dipolar parte no sentido do mais eletronegativo para o menos eletronegativo para o mais. Então aqui eu tenho polo negativo,
polo negativo, o vetor momento dipolar resultante aqui ele vai ser igual a zero, porque a força de cá vai anular a força de lá. Agora aqui a gente tem ligações polares e moléculas polares também. Veja bem, a ligação para formar a molécula de água em torno do átomo de hidrogênio, que é menos eletronegativo, vai ter carga positiva, vai ser os polos positivos. Em torno do oxigênio, que é o mais eletronegativo, vai ter o polo negativo. Os vetores não se anulam, portanto, aqui a gente tem uma molécula polar. De maneira que, como nós sabemos que a água é uma substância polar, por isso que a água dissolve a maioria das substâncias. A gente costuma dizer que ela é um solvente universal, mas vamos mais para frente, retomar. Uma maneira de você verificar se a substância é polar ou apolar, verificando a estrutura geométrica dela, é só você verificar que as nuvens eletrônicas em torno do átomo central, se forem iguais o número de átomos ligado ao átomo central, a gente vai ter uma molécula apolar. Se for diferente, a gente vai ter uma molécula apolar. Então, vamos essa questão aqui, ó, só para ver se você compreendeu mesmo. Representam substâncias apolares. Quais dessas aqui vão representar substâncias apolares? Olha, átomo central, uma nuvem eletrônica, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas em torno do átomo central e 4 ligantes. Então, número de nuvens eletrônicas igual ao número de ligantes. Então, aqui eu vou ter uma molécula apolar. Aqui, 2 nuvens eletrônicas em torno do átomo central. Aqui eu vou ter uma molécula e os 2 ligantes. Então, aqui eu vou ter uma molécula apolar. Aqui, eu tenho elétrons aqui em cima, então eu tenho mais de uma nuvem eletrônica. A eletronegatividade aqui vai ser o contrário. Opa. E aqui, ó, a gente tem o caso dos 2 elementos diferentes, ligação polar, polo negativo, polo positivo. Então, a resposta correta, as substâncias apolares aqui vai ser A1 e A2. Outro exemplo, considerar as estruturas abaixo e representar as moléculas polares. Aqui, a mesma situação, átomos iguais, ligação polar, molécula, ligação apolar, porque os átomos são iguais, então a molécula vai ser apolar também. Átomos diferentes, diferença de eletronegatividade entre eles, ligação polar, molécula polar. Número de nuvens eletrônicas em torno do átomo central igual ao número de ligações, ou vetor momento dipolar resultante igual a zero. Aqui a gente vai ter uma molécula apolar. E aqui nós vamos ter uma molécula polar, porque aqui a gente tem diferença de eletronegatividade entre eles e um vetor não anula o outro. Agora, voltando definitivamente para as interações intermoleculares, para as forças que existem entre as moléculas de uma substância. São 3 tipos de forças que existem entre as moléculas das substâncias. E são essas forças que mantêm essas moléculas unidas. Primeiro tipo de força é o dipolo induzido ou forças dispersivas de London, ou forças de Van der Waals, ou dipolo instantâneo, vai depender do livro de química, do autor que você estiver estudando. São nomes diferentes para um mesmo tipo de força. O outro tipo de força, dipolo ou dipolo permanente, e o outro tipo de força são as ligações de hidrogênio.
Então, quando que existe esses três tipos de força entre as moléculas? O tipo de força de polo induzido é a força mais fraca que tem. É a força que caracteriza as moléculas apolares. Então, e dos gases nobres, né? Então, perceba aqui, ó, 2 átomos de hélio. A substância é hélio. O núcleo de um dos átomos atrai a eletrosfera do outro e vice-versa. Existem momentos instantâneos e que pode ocorrer a deformação dessa nuvem eletrônica e essas forças acumularem em uma determinada região, haver acúmulo de carga em uma determinada região da molécula e essa molécula se tornar polarizada instantaneamente. Outro exemplo aqui, ó, eu tenho moléculas apolares que formaram, no movimento entre elas, formaram dipolo instantâneo. Então, não se esqueça, dipolo induzido, forças dispersivas de London ou força de Van der Waals, são tipos de força característica de moléculas apolares. São forças fracas comparado com as outras. Agora aqui, a gente tem molécula apolar, molécula polar. Como essa molécula é polar, as forças que existem entre as moléculas dessa substância são chamadas de forças de polo permanente ou de polo-dipolo. Aqui eu tenho uma região na molécula onde tem polo negativo, outra região onde tem polo positivo, e o polo negativo de uma molécula atrai o polo positivo de outra molécula. Então, essa interação entre essas moléculas é que nós chamamos de forças intermoleculares ou ligações intermoleculares. Porque quando nós falamos de ligação química, a gente fala da ligação entre átomos e as ligações entre as moléculas, ou seja, as forças entre as moléculas. Agora, entre as forças moleculares, o tipo de forças intermoleculares, a gente tem a ligação de hidrogênio, que na literatura mais antiga aparece o termo ponte de hidrogênio em vez de ligação de hidrogênio. Esse tipo de força, tá? Esse tipo de interação, ele ocorre toda vez que o elemento hidrogênio estiver ligado ao flúor, oxigênio ou ao nitrogênio. Toda vez que existir esse tipo de ligação, vai haver uma força intermolecular do tipo de ligação de hidrogênio. Esse tipo de força é o que explica esse tipo de ligação de hidrogênio, representada aqui no modelo, e a dipolo induzido, dipolo permanente, é o que explica o comportamento das substâncias quando a gente coloca dois materiais juntos e forma um sistema heterogêneo. Se eu pego a substância querosene, gasolina e água e coloco no mesmo recipiente, vai formar um sistema heterogêneo, ou seja, um sistema com duas fases. Por que vai haver a formação desse sistema com duas fases? Qual que é a explicação da química para o fato da gasolina se misturar com a querosene, mas não se misturar com a água? A presença de fase em uma mistura, ela é explicada pelos diferentes tipos de interação que existe entre as moléculas que formam as substâncias que a compõem. Nesse caso, percebe-se que a querosene e a gasolina, as moléculas da querosene e da gasolina interagem entre si, enquanto elas não se interagem com a molécula da água. A água é uma substância polar. Se ela não mistura com a gasolina e nem com a querosene, é porque a gasolina e a querosene são substâncias apolares.
Outro tipo de propriedade que é explicada pela presença de forças intermoleculares das substâncias é a tensão superficial da água. A tensão superficial da água é porque as moléculas da água, elas exercem uma força entre si. No caso, as moléculas de baixo atraem, né, as outras moléculas ao seu redor. Já as moléculas que estão em cima não tem molécula de água na parte de cima, então elas formam uma espécie de empacotamento. Essas forças é que explicam o fato de determinados insetos conseguirem caminhar sobre a água sem afundar. Esse tipo de força que explica também por que quando a gente coloca uma agulha sobre a água, embora o metal seja mais denso do que a agulha não afunda, a não ser que coloquemos uma gota de detergente. Que a gota de detergente, ela faz o quê? A gota de detergente, ela rompe a tensão superficial da água, fazendo com que a agulha afunde. Agora, a outra propriedade fundamental que as interações intermoleculares explicam é a temperatura de fusão e temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição de uma substância depende de dois fatores: do tamanho da molécula e do tipo de força intermolecular. Então, quanto mais forte a força intermolecular, maior vai ser a temperatura necessária para romper as interações entre as moléculas e a substância passar para o estado gasoso. Não se esqueçam, tá? Quanto maior a interação, foi o que eu acabei de dizer antes, quanto maior a intensidade da interação, maior a temperatura de ebulição das substâncias. Nesse caso, a ordem crescente da intensidade da interação é dipolo induzido, dipolo permanente e ponte de hidrogênio. E se a molécula tiver o mesmo tipo de interação, que é o caso das moléculas orgânicas, molécula maior vai precisar de uma maior temperatura, ou seja, mais energia, para poder mudar de estado físico. Bom, aqui a gente tem mais algumas questões para você poder recapitular o conteúdo. Nessa primeira, né? No hidrogênio líquido, as moléculas estão unidas qual tipo de força? No caso, é a força de Van der Waals, que é a mesma coisa que dipolo induzido, ou dipolo instantâneo. Outro exemplo, os 5 desenhos a seguir representam frascos contendo água líquida abaixo da linha horizontal. Assinale a alternativa que apresenta o frasco que melhor representa a evaporação da água. Observem, aqui você tem molécula de água. Quando a água passa do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso, ocorre o rompimento das interações intermoleculares, ou seja, o que rompe é a força entre as moléculas de água. No entanto, a água continua o quê? A substância continua a mesma. Então, o que melhor representa esse desenho do número 4. Bem, aqui nós temos as referências de onde foi tirado o conteúdo para elaborar os slides e para fazer o PET. Conte sempre com o auxílio dos seus professores e dos livros didáticos. Assistam às aulas do Se Liga Minas, que estão disponíveis no seu aplicativo Conexão Escola. E até a próxima. Muito obrigada.